videoaula com algumas explicações básicas sobre o programa Stata, principalmente para os alunos do curso de fisioterapia que estão pagando a disciplina utilizando o software. Muito bem, o primeiro passo, nós vamos trabalhar nessa aula vai ser em relação ao banco de dados, a planilha, preferencialmente iniciada no Excel, converter esse banco de dados para um formato do Stata, configurações básicas do programa, salvar rotinas e atribuir rótulos aos registros. Antes mesmo de começar o banco de dados propriamente dito, é interessante que se tenha um questionário que será trabalhado, já que a pretensão é fazer uma análise estatística. Vamos fazer uma simulação com esse questionário. Então, nesse questionário vai ter questões relacionadas ao sexo, idade, estatura, peso corporal, classificação do nível de atividade física, saúde e outras questões. É interessante que se lembre que o registro no banco de dados que vai ser formulado no Excel, ele não vai considerar as palavras masculino e feminino. Pelo contrário, a pretensão é trabalhar com códigos que vão remeter ao número 1 e ao número 2, uma para cada sexo, os valores escritos de forma natural da idade, valores da estatura, valores do peso corporal. Para cada uma dessas outras questões vai ser atribuído um número. Mais adiante já temos essa forma exemplificada. Aqui a gente vai ver como vai ficar. A variável sexo, número 1 vai expressar masculino, número 2 vai expressar feminino. A idade a gente escreve o valor normal, estatura escreve o valor obtido, peso corporal. Nas outras questões a mesma coisa. Nesse vídeo eu vou falar um pouco mais rápido, qualquer dúvida é só voltar e assistir novamente. Bom, esse banco de dados a gente já tem digitado ele aqui no Excel, já está aqui. Então a ideia é trabalhar com esse banco de dados dentro do Stata. Para isso a gente vai precisar utilizar um outro programa. Então eu vou salvar esse banco de dados em um local conhecido. No caso eu salvei na minha pasta, não há necessidade de fechá-la. Abro a minha pasta, vou ter a pasta do programa Stata e o Stata Transfer. A mudança do banco de dados para um formato que seja possível fazer a leitura pelo Stata vai ser feito no Stata Transfer. Dentro da pasta de Stata Transfer, nós vamos procurar um arquivo que se chama st32w.exe, ou seja, Stata Transfer 32 bits Windows. Quando a gente abrir o programa, vai abrir uma janela. Nessa janela, vai permitir que nós selecionemos o arquivo que deve ser. Se aparecer essa janela aqui, é uma janela que questiona se você quer fazer uma validação desse programa. Diga que não. Bom, abriu essa janela, você vai escolher o formato de entrada, esse Input File Type, quer dizer, qual o formato de entrada no meu arquivo? Excel. Aonde esse meu arquivo se encontra? Vou abrir aqui o meu browser, vou procurar onde é que ele foi salvo. Bom, eu salvei aqui na minha pasta vídeo, João Marcos, material extra. Dentro dessa pasta está aqui banco de dados para treinamento. Clico em abrir. Como o meu banco de dados no Excel tem diversas planilhas, eu tenho que selecionar aquela planilha que se relaciona com aquele meu banco de dados. No caso, nesse momento, é a planilha simulação 1 Quest. Depois ele vai questionar qual o tipo de arquivo que ele quer que eu tenha no meu output, o meu arquivo de saída. Como a minha pretensão é abrir meu banco de dados no Stata, eu vou marcar Stata. Se fosse a minha pretensão utilizar um programa como SPSS, aqui ele já faz alteração. SPSS for Windows. Mas não é esse o caso. No nosso caso, nesse momento, Stata. Por natureza, ele já vai salvar o banco de dados com o mesmo nome, mudando apenas a extensão na mesma pasta. Então eu já vou deixar aqui dessa forma. Aperto o Transfer e vocês vão observar que aqui no canto inferior esquerdo vai aparecer o número de linhas que foram convertidas. Então foram convertidos 16 linhas. Já clico em fechar, vou novamente na minha pasta e agora eu tenho aqui meu banco de dados. Bom, se você tiver feito um atalho desse programa, do Stata, na sua área de trabalho, ele vai estar aqui disponível para você. Estamos trabalhando com o Stata 11. Se você está utilizando o Stata 11 portátil, você entra no Stata 11, tem dois possíveis arquivos para você iniciar o programa, qualquer um dos dois vai funcionar. Normalmente eu trabalho com esse Stata SE, mas o outro, a versão Old também funciona, tá? Então clica nele para abrir. Após aberto o programa, quando for a primeira vez que você usar o programa, vai aparecer uma mensagem
questionando se você quer fazer a atualização. Não concorde, diga que não e desabilite todas as atualizações. Bom, a forma natural do Stata é esse formato de fundo de tela preta com os nomes dessas cores, verdes, com toda a negação de ação, quando algo dá errado, da cor vermelha. Pessoalmente, eu prefiro trabalhar com esse fundo branco. Para isso, é só você clicar com o botão direito, Preferências. Nessas preferências, você tem diferentes modelos, então você escolhe esse Standard. Esse Standard vai fazer com que fique o background, que é essa parte de trás branca, os comandos das cores pretas e azul e vermelho apenas as identificações de links e erros. Aí clique em aplicar e agora nós temos uma nova forma aqui de se apresentar. Uma outra coisa também interessante é aumentar o tamanho da fonte. Você clica com o botão direito nessa área, vai na opção fonte. Habitualmente, como eu trabalho mais para dar aula, eu opto por trabalhar com a fonte tamanho 18, 16. Aqui, como eu tenho um recurso do zoom, eu vou trabalhar com a fonte 18. E aperto OK. O 18 ficou muito grande, então eu vou lá, altero, vou colocar com a fonte 16, 14. Pronto, está suficiente. A mesma coisa pode ser feita aqui embaixo, na área de digitação dos comandos. Fonte, vou trabalhar com um tamanho de fonte 14. Aperto OK e agora vai ficar aqui um pouquinho maior. Daqui a pouco vai ficar mais fácil de perceber. Um recurso interessante que a gente pode fazer uso dentro do Stata é o recurso de você poder trabalhar com a possibilidade de salvar tudo que vai ser feito das suas rotinas. Para isso, você vai vir aqui em File, Log, Begin. Se você clicar aqui, você vai estar selecionando uma opção que faz com que um arquivo seja salvo. E aí você vai selecionar aonde você quer que esse arquivo seja salvo. Bom, eu estou trabalhando com minha pasta que está lá na área de trabalho, vou continuar trabalhando com ela. Dentro da minha pasta, eu vou salvar esse log com o nome rotina de estudo e habitualmente eu coloco a data do meu estudo, dia 16 de 11 de 2012. Existem diferentes formatos para você salvar. Eu prefiro salvar no formato log. Então, salvei no formato log e aperto em salvar. Pronto, a partir desse momento, como demonstra aqui, tudo que eu for fazer vai ser salvo em um documento. Ó, como aqui ainda está cortando um pouco, eu vou diminuir um pouco esse tamanho dessa fonte. Vou diminuir a fonte para o tamanho 12. Agora vai caber tudo aqui na minha tela. Beleza. Agora que eu já iniciei, vou abrir o meu programa, meu arquivo. Vou na opção File, Open, ou lá em cima na opção Open. Vou lá onde meu arquivo foi salvo, no meu caso, ó, área de trabalho. Dentro de área de trabalho, minha pasta, tem lá o meu arquivo banco de dados para treinamento. Vou na opção abrir. Pronto. Como é que eu tenho certeza que meu banco de dados foi aberto? Aqui do lado esquerdo vão ficar as variáveis que compõem meu banco de dados. Se eu quiser verificar, eu posso digitar a palavra edit, dar um enter, vai abrir uma forma em matriz desse meu banco de dados. Tudo aquilo que foi digitado no Excel, que posteriormente a gente verificou no Word, está aqui. Eu fecho e agora eu tenho que começar a criar uns rótulos. Aqui eu já deixei alguns rótulos prontos. Então, por exemplo, aqui é um material, depois vale a pena dar uma olhada, pegar, tem muitos comandos. Então, aqui eu tenho meus primeiros comandos. Um dos primeiros comandos que a gente vai precisar dar ênfase é o comando em relação a criar os rótulos. Label define, nome do rótulo, o número que está vinculado à resposta, abre aspas, o nome do rótulo que vai ser inserido naquele número anteriormente digitado. Na prática, como é que vai ficar isso para o que nós acabamos de fazer? Vai ficar label define, hot sexo, porque eu vou fazer agora a variável sexo. Bom, uma sugestão, abreviatura de rótulo por alguns prefixos, como por exemplo hot, label, máscara, etiqueta ou qualquer outro. No caso, eu estou trabalhando com esse aqui. Vou voltar lá no meu programa, para a gente ver. E um detalhe interessante. Evite, não dá para trabalhar com os comandos escritos em letra maiúscula. Os comandos serão escritos em letra minúscula, tá? Esse use aqui é toda vez que eu aperto no zoom. No que eu aperto o Enter, aqui ficou todo preto, quer dizer que ele funcionou. Meu próximo passo, agora que meu rótulo foi criado, se eu quiser me certificar que isso deu certo, eu vou dar um comando label list. E aí eu já vejo, existe um rótulo chamado hot sexo,
com número 1 masculino e número 2 feminino. Os outros rótulos que eu vou criar já estão aqui prontos. Foi o rótulo, que é um rótulo padrão para todas as variáveis que terão 5 respostas. Olha aqui, ó. Estão vendo que eu tenho... Olha aqui, para ficar mais fácil. Eu tenho essa variável, como classifica seu nível de atividade física, tem 5 respostas, 5 respostas. Eu vou criar um único rótulo para as 2 respostas. Então, aqui, eu criei um único rótulo e, posteriormente, eu vou usar esse mesmo rótulo para as 2 questões. E o meu outro rótulo, que está aqui, vai ser um rótulo para 3 respostas. Ó, a mesma coisa aqui, ó. Eu tenho 3 respostas em 2 diferentes questões. Então, agora eu faço a mesma coisa aqui nesse procedimento. Cliquei, Enter, entrei com o label list para verificar, para certificar que deu certo. Agora eu preciso fazer uma nova etapa. Se eu for conferir no meu banco de dados, eu vou ver que nada foi feito a nível de banco de dados ainda. Ó. As variáveis continuam com os números. Vou entrar agora com um novo comando. O comando label values. Label values é esse de cá. Eu vou primeiro dar um label values com relação à variável sexo. Então, label values, a variável que recebe o rótulo que essa variável vai receber. Então, aqui dando um zoom mais próximo, ó, a variável que vai receber e o rótulo que ela vai receber. Dou um Enter. No caso, não deu certo porque naquele momento, aquele use, quando eu fiz o zoom. É só eu apagar isso aqui. E agora vai dar certo. Muito bem. Beleza. No próximo passo, vou fazer o do próximo. Vou pegar aqui, ó. Lembra que eu disse que eu tinha 2 variáveis? Então, agora eu tenho label values, atividade física, que está aqui, ó, uma das variáveis, saúde, outra das variáveis, e ambas vão trabalhar com o mesmo hot. Então, o que eu estou vendo aqui? Na minha sintaxe do comando, eu vou ter o comando para fazer a ação, o subcomando que vai fazer a ligação, as variáveis que vão receber o rótulo, e a última coisa a ser digitada é o rótulo que será inserido. Então, quando eu der o Enter, as 2 variáveis receberam esse rótulo. Por fim, vou entrar com o que são 3 classificações. Mesmo procedimento. E como é que eu tenho certeza que isso deu certo? Vou na tela do Edit. No que eu for na tela no Edit agora, eu vou verificar que sexo antes era um número e continua sendo um número aqui, ó, tá o número que foi digitado, mas para mim vai aparecer os rótulos. E agora vai ficar bem mais fácil desenvolver uma estatística descritiva com esses resultados. Pronto. Essa minha primeira parte aqui, eu já tenho esses resultados. Aqui são os dados que a gente trabalhou há pouco. Aqui, novamente, eles. E agora eu começo a fazer uma estatística descritiva. O primeiro comando descritivo que eu vou usar é o sum. Esse comando sum, eu vou digitar. Se eu digitar o sum sem nenhuma ligação de qual variável foi selecionada, ó, novamente eu cliquei aqui, apareceu, use. Se eu clicar sum sem nenhuma variável junto a ele, quando eu der o Enter, ele vai fazer uma estatística descritiva de todas as variáveis que compõem meu banco. Qual é o problema dessa? É que, por exemplo, o ID não é uma variável, mas mesmo assim ele faz. Sexo é uma variável qualitativa, então eu tenho um valor mínimo 1, valor máximo 2, desvio padrão, média, mas não tem sentido algum porque é qualitativa. Idade faz sentido, estatura faz sentido, peso faz sentido, mas essas outras variáveis aqui são qualitativas, com exceção de horas de sono. Pronto. A variável quantitativa inicialmente pode ser descrita por meio desse comando, sum. Então, se eu quiser trabalhar apenas com um sum da variável idade, é só eu ir lá, clicar na idade, estatura, peso e qual mais variáveis eu quiser. E aí eu vou ter uma análise descritiva apenas dessas variáveis selecionadas. Se eu quiser uma estatística descritiva para variáveis qualitativas, o principal comando é o tab. Tab vai ser utilizado para fazer tabelas cruzadas. Esse comando tab, eu vou selecionar variáveis qualitativas, como, por exemplo, atividade física, sexo, e aí eu tenho uma tabela cruzada. Se eu quiser apenas a variável, eu posso deixar apenas ela, mas aí vai aparecer a frequência e o valor percentual
da quantidade, em relação à quantidade de vezes que essa classificação aparece dentro da distribuição dos resultados. Então, o que nós vemos aqui? Para a resposta da atividade física, nós temos um sujeito que respondeu excelente, 4 responderam bom, 8 regulares e 3 ruim. Os valores percentuais equivalentes e os valores cumulativos. Aqui o valor total. Se eu quiser uma tabela cruzada, por exemplo, eu quiser saber a relação dessas respostas com o sexo, eu faço tab. A primeira variável vai ficar nas linhas, a segunda variável vai ficar nas colunas. Preferencialmente, opte por colocar as variáveis que têm mais categorias nas linhas e a variável que tem menos categorias nas colunas. Ó, aqui a gente já fez isso. As variáveis que têm mais categorias estão nas linhas, logo, ela foi a primeira a ser digitada após o comando tab. E a variável que tem menos categoria foi digitada em seguida. Só que qual o problema aqui? Aqui eu tenho uma ideia de quantidade, mas eu não tenho uma ideia de proporcionalidade, de valores percentuais. Se eu quiser fazer esses valores percentuais, eu tenho que decidir se a minha relação vai ser que o total seja somado pela linha ou seja pela coluna. Então, por exemplo, aqui eu vou fazer atividade física e sexo. Entro com a vírgula e determino. Se eu quiser que o valor percentual total, 100%, seja nas linhas, eu digito o ROM. Então, vamos ver como é que vai ficar. Agora eu tenho aqui. Dos excelentes, 100% é masculino. Dos que marcaram bom, 50% é masculino, 50% é feminino. A soma dos 100% vai estar relacionada com a classificação das linhas. Se eu quiser o contrário, se eu quiser que o total esteja nas colunas, eu não vou digitar mais ROM, vou digitar col. E aí eu tenho agora os valores percentuais somando 100% em função das colunas. Isso altera tudo na leitura dos resultados. Agora, a minha leitura é em relação ao sexo. Do sexo masculino, 16,6% são excelentes, 33,3% bons, 33,3% regulares, 16,6% ruins. Então, percebe que aqui a minha leitura é, entre os excelentes, tantos são masculinos, tantos são femininos. Aqui a minha leitura é, entre o masculino, tantos por cento são excelentes, tantos bons, tantos regulares, e assim eu vou fazendo a minha leitura. A possibilidade de fazer cruzamentos, aproveitamentos dessa variável qualitativa para fazer análise nas variáveis quantitativas pode ser feito utilizando o comando tab-stat. Então eu voltei. Por exemplo, eu quero saber qual é a média da idade dos participantes em função do sexo. Tab-stat da variável idade, vírgula, stat, abre parênteses, eu quero o n, que é o tamanho da amostra, min, que é o valor mínimo, máximo, que é o valor máximo, mean, que é a média, standard deviation, fecho parênteses. Do jeito que está aqui, ele me traria todos esses valores. Mas eu quero que seja organizado by a variável sexo. Agora eu voltei os valores em função do sexo. Se eu quisesse esses mesmos resultados, considerando o fator discriminante, praticante ou não praticante de atividade física, eu acrescentaria aqui AF, atividade física. Então, os classificados como excelentes só tem um sujeito que tem valor de idade 17 anos. Os que são classificados como bons são 4 sujeitos com média, com valor mínimo de 20, máximo de 22, média 21. E assim eu tenho como fazer uma análise mais sofisticada do comportamento dessas variáveis. Bom, a ideia inicial de trabalhar com esses resultados é basicamente essa. A gente vai dar mais profundidade daqui a pouco. Um detalhe interessante que a gente vai ver agora é como é que eu trabalho com esses resultados levando para o Word. Vamos supor que eu quero aproveitar essas tabelas no Word. Eu vou copiar apenas a tabela, só que ela já é ela vai ser construída na forma de texto corrido. Fiz a cópia, vim para o meu documento de Word, vou colar o que eu copiei agora e vai ficar meio que desorganizado. O macete aqui é você selecionar e alterar a fonte para Lucida Console. Lucida Console. E aí você vai perceber que vai ficar tudo organizado, igual como estava na janela lá do meu Stata. Não é a forma mais usual de você trabalhar, mas já fica uma leitura mais facilitada, visto que antes estava bem mais inviável de compreender como os dados estavam se organizando. Aqui, para ficar mais fácil de verificar. Ok. Após isso, também é interessante que nós vamos terminar aqui nossos resultados. Então, eu posso optar por salvar meu banco de dados, vou dizer que sim, tudo bem, e vou fechar. No momento que eu fecho, eu estou saindo do meu programa
E aí, lembra que a gente começou a fazer um arquivo log? Vão entrar na minha pasta, vai ter lá um arquivo log. Aqui, ó, rotina de estudo. Quando eu der 2 cliques, que salvo tudo que foi feito em TXT, que eu posso fazer depois a consulta e tá verificando para dar uma estudada mais pontual. Tomara que tenha ajudado, boa sorte.